Olá, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico e engenheiro químico e esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: aprenda a comer bem e evite doenças. Sim, existe essa situação, tá, gente? Se você não comer adequadamente, te leva direto para doenças. Mas antes, curta, comente, compartilhe. Então, passamos de 1.500 inscritos, estamos tentando chegar a 2.000 inscritos. E os vídeos mais importantes do canal eu vou fazer quando a gente conseguir chegar a pelo menos 2.000 inscritos. O canal ainda nem é monetizado e a gente precisa chegar a 2.000 inscritos para fazer a divulgação daquelas coisas que são mais importantes que eu já sei nos meus estudos. E para quem não me conhece, eu sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo, pesquisador livre, sou signatário de medicina ortomolecular, que é a parte da bioquímica nutricional. Não é nutrição, tá, gente? É bioquímica nutricional. É o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de reações químicas metabólicas e catabólicas. E com isso a gente consegue prevenir, evitar e até curar doenças somente com alimentos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. A função do vídeo de hoje é tentar mostrar para vocês algumas combinações de pratos que são comidas ou refeição que leva direto para a doença. Primeiro eu vou falar de uma que é uma que eu chamo de kit esteatose hepática. Vamos lá. Por que kit esteatose hepática? Porque ele leva direto para você ter problemas de gordura no fígado. E isso é uma doença que não tem cura. O único jeito é você eliminar a gordura do fígado. Suprindo os alimentos que levam a essa situação. O que é o kit esteatose hepática? É o caldo de cana com pastel. Gente, tanta gente come e não sabe que essa combinação faz mal. Então vamos separar, que eu até gosto de pastel, mas a combinação caldo de cana com pastel faz até mal. Bom, primeiro porque o caldo de cana, ele é o água com açúcar, né, que você faria, porque é o suco da cana. E açúcar, a sacarose, que é o açúcar da cana de açúcar, ela tem que ser decomposta em frutose, um pouquinho, da percentual dela é menor frutose, que eu já expliquei no vídeo sobre frutas, que queima direto lá dentro das mitocôndrias, portanto não passa por processo metabólico. E a outra parte é glicose. Essa depende do fígado, porque o fígado vai transformar em glicogênio e depois vai depender da glicogenálise para fazer a quebra desse açúcar e queimar. Então, esse é o problema. Então, ele está sobrecarregando o fígado. E tem mais outro problema. Então, vamos lá. Esse é um dos sobrecarregadores do fígado. Segundo, o pastel. A capa do pastel, ela é amido, né? Trigo. E aí tem que ser decomposta totalmente em glicose. Todo amido é decomposto em glicose dentro do suco gástrico, que é onde, quando ele entra em contato com o suco digestivo do estômago, que é o suco gástrico, que é ácido, aí decompõe todo em glicose. Então, todo amido é uma glicose, todo amido é um açúcar, né? Arroz, feijão, milho, mandioca, trigo, batata, tudo isso é açúcar, tá, gente? Só que ele não aparece para você como açúcar porque ele engana você, porque porque ele está na forma condensada, então ele não tem água. Quando o suco gástrico entra em contato com ele, ele hidrata, recebe a água e vira glicose. Virou glicose, precisa do fígado para decompor e fazer a digestão. E segundo, além da garapa, segundo, a fritura, né? O óleo tem uma fritura, então ali forma no processo de fritura um pouco de gordura insaturada, forma radicais livres, que eu já falei para vocês que eu falo que deve evitar frituras, mas o nosso fígado suporta um pouco. Mas quando você come a fritura do pastel, aí ele já está formando um pouco de gorduras saturadas e também vai sobrecarregar o fígado. Então, três coisas que sobrecarregam o fígado: a sacarose, o amido, que vira glicose, e a fritura. E aí a carne, vamos supor que você comeu a de carne, ela vai sozinha para o intestino, onde ela é feita a digestão da carne. A carne só faz digestão no intestino. Então, por que acontece isso?
E aí, esse é o lado ruim, né? Porque embora a carne seja excelente, não tem nenhuma fibra para compensar. Antigamente, o pessoal dava muito nas feiras, principalmente onde o pessoal consome muita pastel com carne de cana, aquele vinagrete. Eu não sei por que cargas d'água, eu vi falar que acho que foi a prefeitura, pelo menos aqui em São Paulo, que proibiu, porque não ficava refrigerado, o vinagrete, poderia ter contaminação cruzada. Foi o pessoal de vigilância sanitária que parece que proibiu, e com isso não come o vinagrete. Acontece que o vinagrete é uma excelente fonte de probiótico, porque você põe lá a cebola, o tomate e o repolho picadinho, colocava dentro do pastel e pelo menos você tinha uma fonte de fibra para fazer a digestão da carne do pastel, que é o recheio do pastel. Então vai sozinho a carne para o intestino para ser digerido, não tem nenhum coadjuvante. Isso não é bom para a digestão da carne, você acaba não aproveitando os nutrientes dela. Então, por causa da saturação do fígado, que eu chamei essa combinação pastel com caldo de cana de kit esteatose hepática. Então, essa alimentação tem tendência a formar gordura no seu fígado, porque sobrecarrega o fígado e causar esteatose hepática. Bom, vou fazer aqui a rápida correção da questão do pastel para quem gosta de pastel, como eu, tá? Eu gosto de pastel, mas aí eu faço o seguinte, eu compro a massa no supermercado, uma marca que eu conheço, tem várias marcas boas, você compra a massa, vem naquele plastiquinho, e você vai no açougue e compra a carne moída, manda moer na hora, de preferência, um miolho a 100, músculo, que são excelentes carnes, faz o recheio, faz o seu vinagrete em casa, repolho, tomate, cebola, temperado só com limão e um pouquinho, ou o vinagre e sal, um pouquinho de sal, e aí quando você fritar o pastel, recheia o pastel, por quê? Quando você recheia o pastel ali, você está comendo a carne moída junto com um prebiótico que é para fazer digestão. Tanto o tomate como o repolho ali, o componente salado, vai fazer a digestão da carne. E assim você faz a digestão mais correta da carne. E o que eu aconselho para acompanhar? Se você puder comer um pedaço de mamão depois ou durante, excelente, porque o mamão vai funcionar como um suco. Ah, mas eu quero tomar um suco junto, é só um lanche, então beleza. Suco de goiaba com limão. Por quê? A goiaba é rica em polpas, mas tem baixa acidez. Então, quando você combina com limão, um limão só para 3 goiabas, então tem uma boa acidez. Para quem não sabe, essa receita tá postada aqui no canal. Suco de goiaba com limão, tá num short, é 1 minuto lá para você ver. É 3 goiabas, um limão, vai lá. Tá como suco digestivo para emagrecimento, mas é a mesma coisa, é o suco de goiaba com limão. Vai lá assistir. Agora eu vou falar de 2 kits diabetes, mas eu não vou explicar por que causa diabetes. Quem está acompanhando o canal, já viu outros vídeos do canal, já deve estar matado a charada da onde vem a diabetes. Não é um fator só, é pelo menos 3 fatores. Mas como eu ainda não fiz o vídeo sobre diabetes, eu estou esperando o canal crescer para falar o que causa a diabetes, e é a alimentação, que dá para evitar fazendo a alimentação correta, então eu não vou falar, não vou explicar por quê. Então, um dos kits diabetes, e esse é um lanche, ó, gente, ó, esse é terrível. É o cachorro quente feito só de salsicha, batata palha, pirê de batata e maionese e pão. Esse é o kit diabetes perfeito, isso é um lanche. Agora eu vou falar de um kit diabetes que eu já vi mãe dar para filho como almoço, tá? Eu vi mãe ali, um menino de mais de 10 anos, acho que uns 12 anos, ela falou, ah, ele gosta. Eu falei, olha, infelizmente eu tenho que falar, né? Essa alimentação não é adequada, tá? Você está fazendo uma alimentação totalmente desequilibrada. Olha só essa combinação kit diabetes, além desse lanche. Outro que é kit diabetes, o menino comeu arroz, batata frita e salsicha cozida, 2 salsichas cozidas. Ela pôs no prato dele e falou, ah, ele gosta desse jeito. Eu falei, ó, infelizmente essa sua alimentação vai levar seu filho para, que você está fazendo para ele, vai levar seu filho para diabetes. Não vou explicar por que é. Quem está maratonando os vídeos do canal já deve ter descoberto por que essa alimentação leva direto para diabetes. E agora eu vou falar um kit de alimentação digestiva que eu chamei kit de aberração digestiva. Por quê? Porque não está combinando os alimentos de forma correta. Eu vi uma mulher comendo assim,
até meio gordinha, e ainda reclama que tem o intestino meio travado. Olha só por que ela tá gordinha e o intestino tá meio travado. Duas coisas ruins que não faz bem e tem a ver com a alimentação que ela tá fazendo. Ela estava comendo arroz, banana, come com comida, e filé de frango. Então, esse é aquele tipo de refeição que está totalmente desequilibrada. O filé de frango é excelente carne, porém, está descombinado. E aí ela é gordinha, estava comendo arroz, banana e filé de frango. Falei, eu gosto sim. Mas além de ser gordinha, ainda tem problema de intestino travado. Agora, por que tem isso aí? Porque ela combinou de forma incorreta esses alimentos. E aí eu vou falar como é que corrige isso aí. Ela deveria diminuir um pouquinho de arroz e colocar uma salada de tomate e cenoura. Por quê? Porque o tomate e a cenoura tem fibras e vai fazer a digestão. Vai para o intestino, são frutas, né? Consideradas frutas digestíveis, os chamados prebióticos. E essa alimentação vai junto com o filé de frango, que é a carne no intestino, que é fonte de proteína bruta. E aí vai ajudar as bactérias digestivas a fazer a digestão dessa fonte de proteína bruta que é a carne de frango, que é o peito de frango. Então, ou outra opção, um molho de abóbora tipo japonesa. Tem gente que vai falar, molho de abóbora não combina muito com frango, combina mais com carne. Beleza, mas eu só estou falando do ponto de vista digestivo, como é que se melhora essa refeição. Então, você combinando lá um molho de abóbora, filé de frango, nada contra banana. Quer comer banana na comida? Pode comer. Banana na comida e arroz. Então diminui um pouquinho de arroz, põe um molho de abóbora. Ou põe um tipo de salada, tomate, cenoura, beterraba, arroz, para comer junto com o filé de frango. Aí o intestino funciona melhor. Por quê? Porque essas fibras da beterraba, da cenoura, da abóbora, elas ajudam as bactérias digestivas a fazer digestão das fontes de proteína bruta que são carnes. Que poderia ser qualquer tipo de carne. Poderia ser filé de frango, poderia ser um bife, poderia ser pernil, poderia ser uma bisteca de porco, poderia ser coxa de frango, não tem problema nenhum. O importante é você combinar. Se puder pôr o mamão, melhor, porque o mamão aumenta a absorção intestinal de qualquer carne. Por quê? Porque acelera o processo digestivo de qualquer carne, tá? Então, esse é o que eu chamo de kit de aberração digestiva. E agora eu vou dar um bônus aqui sobre o sanduíche, para fazer de sanduíche digestivo para aquelas pessoas que comem pão regularmente. Para quem me acompanha no canal sabe que eu praticamente abortei amido da minha alimentação. Eventualmente eu posso comer, tá? Mas não faz parte da minha alimentação normal. Então arroz, feijão, milho, mandioca, batata, essas coisas eu não como mais, tá? Então eu defendo que até os 30 anos você ainda pode comer. Passou de 30 anos, esquece esse tipo de alimentação, porque só vai fazer engordar, só vai inflamar seu corpo, então não faz bem. Então vou dar uns exemplos aqui de sanduíche, de lanche, para aqueles que ainda comem pão. Pelo menos para você combinar corretamente um sanduíche para fazer digestão. Então, eu até vi uma pessoa tomando café com pão na chapa. Aí eu falei, caramba, é tudo errado ali, café com pão na chapa. Esse eu chamo de kit gastrite. Então, para fazer uma correção, qual seria o correto você fazer? O café com pão na chapa, manteiga, café, pão passado manteiga na chapa e café preto. Isso pode chamar de kit gastrite, que é perfeito para dar gastrite isso aí. Então, como é que combinaria um sanduíche? É bom que você saiba que sempre você precisa combinar proteína junto com pão, se você quer comer, porque isso ajuda muita coisa em você. Porque proteína é que dá força. O pão é só energia. Então, vamos lá. Quero fazer um sanduíche num domingo à noite e não quero fazer janta, sobrou um pernil assado do almoço lá, então sobrou aquele pouquinho de pernil lá no fundo, tá meio uma sobra, né? Então você pega aquele resto de pernil, desfia ele. Gosto de pão integral, pão francês, não interessa, qualquer pão que você fizer. Então pega o pão, abriu ele. De um lado você põe o pernil desfiado, a carne de pernil desfiada. Do outro lado, você põe pelo menos 4 rodelas de tomate no pão. E aí você tem um sanduíche completo. Bom, como o pão ele tem tendência a ser seco, sempre é bom ter alguma coisa para beber junto.
Aí beber refrigerante? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Vai tomar um suco digestivo, né? Goiaba com limão, que eu já postei no canal. Então pega o suco de goiaba com limão, toma com o pão recheado com a carne de pernil desfiada e umas 4 rodelas de tomate. Por que o tomate? Para fazer o molho da fibra, para quando for para o intestino ter algum tipo de fibra digestiva para fazer a digestão dessa carne de pernil. Ah, tenho um pouco mais de grana, quero sofisticar um pouco mais, vamos colocar um pouco de proteína que ajuda. Requeijão tradicional. Então, de um lado você põe pernil, do outro lado, na outra fatia do pão, você passa um requeijão tradicional. Lembrando que tem que estar escrito tradicional, porque aquele requeijão é o fermentado, é o requeijão tradicional que é o correto. Tem alguns requeijão que eles têm amido na fórmula, lá, maisena, né, que o pessoal incorpora, tá? Então aquilo ali não é requeijão tradicional. O tradicional é feito só com leite mesmo, né? Então é uma fonte de proteína. Do outro lado tem o pernil e põe as 4 rodelas de tomate para ter fibra também. Precisa ter a fibra. E aí você fez um sanduíche decente, nutritivo e que vai fazer a digestão corretamente, embora um pouco calórico, tá? Se for aquela pessoa que está precisando engordar, era bom suprimir o amido. Quem quer emagrecer tem que suprimir o amido, que são os alimentos que mais engordam. Gente, o assunto do vídeo era esse. Se vocês gostarem do vídeo e comentarem sobre esse vídeo, quer que eu faça mais explanação, eu tenho alguns exemplos de pratos de restaurante sofisticado que tá mal equilibrado do ponto de vista digestivo. Se vocês quiserem, comenta aí que quer mais vídeo desse tipo e eu vou combinar. Inclusive tem uma franquia famosa que eu chego lá, tem que mudar um prato deles, porque do jeito que eles combinam lá não fica muito bem digestivo. Curta, comente e compartilhe, tentando chegar a 2.000 inscritos. O assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado e valeu. Até o próximo vídeo. Obrigado.